No Japão antigo, a beleza nunca foi apenas um atributo físico. Era um símbolo, um ritual, uma forma de arte e de status. Por trás do rosto branco e sereno das geishas, das maikos e dos atores kabuki, escondia-se uma longa história de sacrifício, tradição e veneno. O que hoje é lembrado como um traço elegante e poético da cultura japonesa teve em suas origens uma face sombria. A da maquiagem branca feita com chumbo, uma substância mortal que lentamente envenenava aqueles que a usavam em nome da beleza e da perfeição. Desde os tempos mais antigos, o branco exerceu um fascínio singular sobre a cultura japonesa. A cor era associada à pureza, espiritualidade e distanciamento do mundo terreno. Nos rituais shintoístas, o branco simbolizava limpeza moral e corporal. Nos funerais, representava a transição da alma para outro plano, e nas artes, tornava-se sinônimo de refinamento e serenidade. O rosto pálido, portanto, ultrapassava a questão estética, era um símbolo social e espiritual. Uma pele branca indicava que a mulher vivia protegida do sol, resguardada em ambientes fechados, pertencente a uma classe privilegiada que não precisava trabalhar no campo. Enquanto as camponesas e artesãs tinham a pele escurecida pelo sol, as damas da corte, as geishas e as cortesãs eram retratadas como figuras quase etéreas, envoltas em véus de alvura e mistério. A brancura da pele não era apenas sinal de beleza, mas também de virtude e nobreza. Era como se o rosto branco apagasse a individualidade e elevasse a mulher a um plano idealizado, distante das impurezas do mundo físico. Essa estética do rosto sem vida, de aparência quase fantasmagórica, consolidou-se durante o período Heian, quando a aristocracia japonesa desenvolveu padrões de beleza inspirados nas cortes chinesas da dinastia Tang. A maquiagem branca, conhecida como oshiroi, surgiu inicialmente como uma mistura de pó de arroz e água. Porém, à medida que a técnica se refinou e a busca pela perfeição visual se intensificou, as fórmulas começaram a incluir substâncias metálicas, especialmente chumbo e mercúrio. Durante o período Edo, o Japão viveu uma explosão cultural. O teatro kabuki, o mundo das geishas e o universo das gravuras do mundo flutuante transformaram o rosto feminino em uma tela viva. A maquiagem branca tornou-se uma marca de identidade e status, um verdadeiro uniforme da elegância. O problema é que, quanto mais intensa e brilhante fosse a brancura, mais perigoso era o cosmético. As misturas de chumbo e mercúrio, conhecidas como oshiroi de chumbo, produziam um efeito de luminosidade e opacidade que nenhum outro material conseguia igualar. As mulheres aplicavam várias camadas da pasta espessa, cobrindo o rosto, o pescoço e até a nuca, área considerada erótica na cultura japonesa tradicional. A aplicação do oshiroi era quase um ritual. Primeiro lavava-se o rosto com água fria. Depois, aplicava-se uma fina camada de óleo vegetal para facilitar a fixação. Em seguida, vinha a pasta branca, espalhada com pincéis de bambu ou dedos. O processo podia levar horas. Uma vez seca, a superfície da pele ficava rígida, quase imóvel, transformando o rosto numa máscara de porcelana. O chumbo, principal ingrediente do oshiroi, é um veneno cumulativo. Ele penetra na pele e se acumula nos ossos, no sangue e nos órgãos, causando intoxicação crônica. Os sintomas surgiam lentamente: fadiga, dores de cabeça, irritação na pele, queda de cabelo. Com o tempo vinham as sequelas mais graves: paralisia, perda de dentes, convulsões, infertilidade e demência. Muitas mulheres adoeciam sem saber que a própria maquiagem era a causa. Há relatos de geishas e cortesãs que morreram jovens devido à exposição contínua ao chumbo. Algumas sofriam de inflamações faciais tão severas que não podiam mais se maquiar. Um destino cruel para aquelas cuja identidade dependia do rosto impecável. Apesar disso,
A prática não cessava, pois a brancura era vista como um dever estético e social. A dor era o preço da beleza e a beleza o caminho para a sobrevivência. A toxicidade da maquiagem era conhecida em parte, mas o fascínio pela aparência perfeita superava qualquer advertência. O mesmo fenômeno ocorreu na Europa, onde mulheres da nobreza, como Elizabeth I da Inglaterra, também usavam pó de chumbo para criar um rosto branco e puro. Em ambos os mundos, o veneno era disfarçado de virtude. No Japão, o Oshiroi não era só uma questão de beleza, mas também tinha um toque espiritual e teatral. Nas artes cênicas, como o kabuki e o nó, o rosto branco ajudava a destacar as expressões na luz baixa dos teatros e simbolizava a transformação do ator em seu personagem. No kabuki, os heróis usavam traços marcantes e coloridos sobre essa base branca, criando o estilo kumadori. No teatro nó, a brancura do rosto representava o estado espiritual do personagem. Quanto mais pálido, mais próximo do mundo dos mortos. Entre as geishas, a maquiagem branca era símbolo de disciplina, tradição e controle. As aprendizes, chamadas maiko, usavam o rosto completamente branco, com sobrancelhas e lábios pintados de vermelho intenso. Já as geishas mais velhas, seguras de seu status, usavam a maquiagem apenas em ocasiões formais, como sinal de maturidade e domínio da arte. Essa hierarquia estética reforçava a ideia de que o Oshiroi era mais que cosmético, era uma máscara social, um escudo entre a mulher e o mundo. Por trás daquela superfície branca e impenetrável, escondiam-se emoções, dores e segredos. Com a abertura do Japão ao Ocidente, durante a Era Meiji, chegaram novas tecnologias e conhecimentos médicos. Cientistas japoneses começaram a estudar os efeitos do chumbo e alertaram para sua periculosidade. Gradualmente, o uso do Oshiroi de chumbo foi sendo substituído por óxido de zinco e pó de arroz, que produziam um efeito semelhante sem causar envenenamento. A substituição foi bem devagar. Nas áreas rurais e entre artistas tradicionais, as fórmulas antigas ainda eram usadas até o começo do século XX. Essa mudança mostrou como os valores estavam mudando. O Japão começou a sair do isolamento estético e a adotar padrões de beleza mais ocidentais. O rosto branco continuou sendo um ícone cultural, mas perdeu seu lado mortal. Por trás da maquiagem branca, havia também um discurso silencioso sobre o papel da mulher. Na sociedade japonesa pré-moderna, esperava-se que a mulher fosse discreta, contida e obediente. O rosto branco e imóvel refletia essa norma. Uma face sem expressão, sem emoção visível. Era a beleza da quietude, a estética da submissão. O Oshiroi apagava a individualidade e transformava todas as mulheres em figuras semelhantes, como bonecas, como máscaras. Essa neutralização da identidade reforçava o ideal confucionista de harmonia e dever. Ser bela era ser silenciosa, ser branca era ser perfeita. Contudo, dentro desse silêncio imposto, as geishas encontraram um espaço de poder e autonomia. Elas dominaram o uso do Oshiroi como parte de sua arte, transformando a maquiagem em linguagem, instrumento e signo cultural. O veneno, paradoxalmente, tornou-se símbolo de refinamento. Hoje, o Oshiroi sobrevive como elemento simbólico do patrimônio cultural japonês. Em Kyoto, ainda é possível ver maikos aplicando a base branca antes de apresentações. No teatro kabuki, os atores continuam usando a maquiagem ritual, agora com produtos seguros. As marcas de cosméticos japonesas, conscientes dessa herança, lançam versões modernas de Oshiroi, feitos com óxido de zinco e ingredientes naturais. O nome permanece, mas o perigo foi eliminado. Entretanto, o imaginário do rosto branco, frio, distante, quase sobrenatural, ainda persiste na estética japonesa contemporânea.
Pode-se ver seu eco em filmes de terror, em personagens de anime, em bonecas tradicionais e até na moda urbana de subculturas como o Shironuri-kei, em que jovens recriam o visual de porcelana em protesto contra os padrões modernos de beleza. A história da maquiagem branca é, em essência, uma reflexão sobre o preço que as sociedades pagam pela beleza idealizada. Durante séculos, homens e mulheres em todo o mundo submeteram-se a práticas perigosas em nome da estética. O uso de arsênico na Europa, de beladona nos olhos, de espartilhos sufocantes e pós-venenosos. No Japão, o Oshiroi tornou-se o símbolo máximo dessa devoção à aparência perfeita. Uma devoção que matava lentamente, mas que também definia a identidade de uma civilização. Ao observar o rosto branco de uma geisha, não vemos apenas elegância e mistério. Vemos também a memória de uma dor silenciosa, de um tempo em que a arte e o veneno se confundiam sob a mesma camada de pó. Hoje, o Oshiroi é lembrado com respeito, não como instrumento de morte, mas como expressão da história e da resistência feminina japonesa. Ele representa o poder da tradição e a capacidade de transformar sofrimento em beleza. A maquiagem branca, outrora símbolo de envenenamento, tornou-se metáfora de renascimento. Ela conta a história de um país que aprendeu a equilibrar a pureza estética com a consciência científica, a tradição com a modernidade, a máscara com a verdade. E assim, o rosto branco continua a olhar o mundo, não mais com o brilho mortal do chumbo, mas com a luz viva da memória. A maquiagem branca japonesa, símbolo de beleza e pureza, nasceu do mesmo pó que trouxe sofrimento e dor. Hoje, o Oshiroi sobrevive apenas como arte, um espelho da história que o tempo não conseguiu apagar. Se você curtiu essa viagem pelo passado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais curiosidades que mostram o lado oculto da história. Até o próximo vídeo.